Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo as minhas palavras. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retire-te daqui e vai para o oriente, esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe trazia pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando o dia, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra. O tema da palavra de hoje: a vida de um verdadeiro missionário. Guarda esse tema. A vida de um verdadeiro missionário. Nós estamos aqui nessa passagem bíblica que eu tenho certeza que você que lê a Bíblia, você já conhece, ou já leu essa passagem, e já ouviu algum pregador pregar. Mas eu quero pregar sobre, nessa noite, apenas usando 3 tópicos que eu acredito que vai ser algo importante para nós. O primeiro ponto aqui na introdução é que Israel está dividido. Israel está dividido em 2 reinos. O reino do sul e o reino do norte. O reino do norte ficava em Samaria, a capital. E o reino do sul ficava em Jerusalém. Por que 2 reinos? Porque o próprio Deus, ele permitiu. Acho que eu vou até pegar esse cachecol para pregar, ficar bonito. O reino do sul foi dividido juntamente com o reino do norte, porque Deus permitiu que esse reino fosse dividido, porque eles não obedeceram a Deus. E quando o rei Orim, pai do rei Acabe, ele assumiu o reino no norte. Então o rei Orim, ele assumiu o reino do norte, e o reino do norte ainda não tinha uma cidade fortificada, não tinha uma capital. Então ele vai comprar a cidade de Samaria, e quando ele compra a cidade de Samaria, ele vai edificar um palácio na cidade de Samaria. Samaria foi comprado. Então quando ele compra esse local, ele estabelece essa cidade, e ali ele coloca Samaria como a capital do reino do norte. O rei Urim era o rei pai. O rei Urim era pai do rei Acabe. Quando Urim, ele edifica essa cidade, então tinha os judeus que estavam no reino do norte, e o templo ficava em Jerusalém, era o sul. Então, para que os judeus do norte não viessem ao sul em Jerusalém, ele vai estabelecer o seu reino, ele vai construir um templo em cima do monte Gerizim. Quando ele constrói o templo, ele faz um altar a Baal. E quando esse rei Urim, ele morre, Acabe, o seu filho, assume o seu lugar. Quando Acabe assume o seu lugar, a Bíblia diz que Acabe, ele foi o pior rei da história de Israel. Ele foi um dos piores de todo o tempo, porque Acabe, ele irritava o Senhor. Acabe, ele fazia com que Deus se irritasse, não olhasse para o reino do norte. E quando Acabe assume o reino, ele vai casar com uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel não era judia, ela era de Sidom. Ela era filha de um rei chamado Etibaal, que era rei de Sidom. E nessa terra de Sidom, eles não eram adorador do verdadeiro Deus. Na terra de Sidom, eles praticavam a adoração a Baal, porque os judeus eram monoteístas. O que é isso?
Eles adoravam um Deus só. Já o Deus de Sidom era Baal. Então eles adoravam vários deuses. Quando Acabe ele casa com Jezabel, ele vai permitir que Jezabel traga de lá da sua terra os deuses com D minúsculo. E Jezabel ela vai construir um templo em homenagem a Baal. E ela vai botar aquele templo dentro da cidade de Samaria. E ali acontece uma verdadeira prostituição espiritual. Existe prostituição espiritual também. Porque às vezes quando se fala de prostituição, as pessoas só acham que só existe adultério, fornicação. Não, existe prostituição espiritual. O que é prostituição espiritual? É você colocar alguém no lugar de Deus. É você trair o seu Deus por outro Deus, que tem olhos, mas não vê, que tem boca, mas não fala, que tem mão, mas não consegue apalpar, que tem pé, mas não consegue andar. Isso se chama prostituição espiritual. E quando Acabe ele vai casar com Jezabel, Jezabel ela vai trazer a idolatria de Sidom para Israel. E isso era contra, porque na lei de Moisés era proibido um judeu casar com alguém de fora. Por quê? Porque isso implica na questão espiritual. E nos dias atuais é proibido? Nos dias atuais também é chamado às vezes de julgo desigual. Quando você vem para a presença do Senhor, que você não é evangélico, que você é casado, a Bíblia diz que você não deve largar essa pessoa. Mas infelizmente tem pessoa que está dentro da igreja, ele vai lá fora, ele busca com as suas próprias mãos e depois começa a dizer que é o diabo. Depois começa a dizer que é o demônio que cegou ele. Mas ele que foi lá e pegou com as suas próprias mãos e botou dentro da sua própria casa. Então, foi isso que Acabe fez. A situação estava muito ruim. E a Bíblia diz que Deus vai levantar um homem chamado Elias. A Bíblia não diz quem era o pai de Elias. A Bíblia não fala quem era a mãe de Elias. A Bíblia diz que ele era morador da cidade de Gileade, um dos moradores da cidade de Gileade. E quando a Bíblia fala que o Tisbita era uma região, e quando você estuda, pesquisa a geografia sobre essa cidade, pouco você tem informação. Isso significa que era uma cidade muito simples. E Deus chama Elias para ser profeta da pior nação, que era o Reino do Norte. Estava uma nação toda afastada. A pior coisa que tem é quem está na liderança de uma obra que não tem visão de Deus. A pior coisa que tem é quem está de frente de uma obra que não ora, que não lê Bíblia, não jejua. Nós estamos cheios de pessoas que pregam palavras bonitas, são eloquentes, mas não tem vida no altar, não tem comunhão com Deus, não tem vida de oração e não tem vida de propósito. E isso fica fácil para o diabo dominar ele. Por isso que o índice de pessoas estão aumentando, de pessoas que estão abandonando a obra. Eu digo no altar, pastores, missionários, estão entrando em depressão, estão entrando em síndrome do pânico, de crise de ansiedade. Não que isso não deve ser cuidado, tem que ter maior cuidado com isso. Isso é sério, porque não tem uma vida de busca diante de Deus. E a Bíblia diz que Elias aparece. E Elias era um profeta que não estudou na escola de profeta. Elias não fazia parte da linhagem de profeta. Isso significa, querido, que quando Deus chama, Ele chama o médico, Ele chama o engenheiro, Ele chama o pescador, Ele chama o agricultor, Ele chama um que varre a rua, Ele chama um que faz uma cirurgia, Ele chama qualquer pessoa. Deus, Ele não faz acepção de pessoa, Ele chama qualquer um. Agora, aquele que Ele chama, deve se preparar para você ir em lugares mais longe. Por que Paulo foi em lugares mais longe do que Pedro, do que João? Porque o preparo de Paulo se entregou. É de acordo com a sua entrega.
É por isso que tem pessoas que chegam no culto, ele não para de pular, ele não para